Hoje nós vamos falar de um dos temas que eu mais gosto aqui, renda passiva, e não uma renda passiva qualquer, renda passiva em moeda forte, em dólares. Mas, como eu sempre gosto de explicar aqui nos vídeos, você não pode apenas focar nos dividendos, senão você vai cair naquela armadilha muito comum do investidor iniciante na bolsa, de apenas ficar focando no dividend yield. Quanto que essa ação paga de dividendos? Nossa, é um valor elevado proporcional ao preço da ação na bolsa, vou comprar. E aí ele esquece de ver o mais importante, que o dividendo é um fruto da árvore. Você tem que focar na própria árvore, se os troncos são sólidos, se as raízes estão bem fixadas no solo, se o solo é bem nutrido. Essa analogia bobinha que eu estou fazendo com você aqui faz todo sentido. Você tem que focar nos negócios da companhia. Se eles forem lucrativos, tiverem caixa sólido, robusto, aí sim os dividendos vão ser consequência e você aí sim pode ficar tranquilo. Então a gente vai falar aqui das empresas que têm vantagens competitivas, são líderes de mercado, têm produtos vendidos no mundo inteiro. É exatamente isso que você ouviu. Elas vendem no mundo todo, não apenas em 1, 2, 3, 4, 5 países, tá? Em todas as regiões, todos os continentes do planeta. Isso traz muito mais segurança para o investidor, né? E quanto mais passa o tempo, olha, eu vou confessar até aqui para você, menos eu quero assumir riscos desnecessários, tá? Às vezes a gente, quando é novinho, a gente até assume alguns riscos meio bobos, mas vai passando o tempo, a gente vai ficando mais experiente, mais cascudo, e a gente não tolera mais alguns riscos meio que são desnecessários, né? Então, vamos falar aqui das empresas para buy and hold forever. E olha só, cara, antes as pessoas às vezes têm uma concepção, né, sobre os dividendos, que eles são meio que inúteis, né? Cara, não é bem assim. Então, de 1802 até 2002, 200 anos de dados para você, o retorno das ações nos Estados Unidos foi de 7,9% ao ano em dólares. E os dividendos foram responsáveis por 5%. Então, de 7,9% de retorno total, os dividendos foram responsáveis por 5%, você tem que respeitar os dividendos, né? Principalmente se você está em fase de acumulação patrimonial. Igual eu sempre gosto de falar aqui, você reinveste eles, cara, você vai exponencializar o crescimento do seu patrimônio no longo prazo. E é o gráfico aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, né? O estudo é esse daqui. Você encontra facilmente ele no Google, tá? É um artigo acadêmico. E aqui está o gráfico que o autor desse artigo fez. Então aqui a rentabilidade, tá? E olha só, cara, que esse daqui que eu estou passando o cursor, ele é os dividendos. Olha a importância dele para o retorno total. Então assim, eu também tenho que ser transparente de dizer que de 2005, 2010 para cá, muitas empresas, grandes pagadoras de dividendos, elas meio que perderam importância dentro do S&P 500, e outras empresas de tecnologia que nem faziam parte do S&P 500 ganharam protagonismo. E boa parte das empresas, por exemplo, Facebook, Alphabet, que é dona do YouTube, é dona do Google, elas não pagam dividendos. A Apple começou a pagar já faz um bom tempinho, mas essas grandes empresas de tecnologia, a Amazon, Alibaba, que é chinesa, mas né, tecnologia também, negociada na Bolsa Americana, Facebook, Alphabet, essas empresas não pagam dividendos para os seus investidores. Só que elas crescem os seus lucros ano após ano. Na verdade, trimestre após trimestre elas estão crescendo, tá? E se você pega a rentabilidade dos negócios no longo prazo, você vai ver que está muito interligado com os dividendos de um lado e do outro lado, lucros, taxa de crescimento dos lucros. Então, se a tua empresa não paga dividendos, meu amigo, ela tem que estar voando baixo na taxa de crescimento dos lucros. Se ela não tem taxa de crescimento de lucros, foguete para cima, e também não é pagadora de dividendos, aí você está meio que botando as chances contra, as probabilidades de rentabilidade estão contra você no longo prazo. Óbvio, beleza, isso é mercado americano, mas no mercado brasileiro isso daí não funciona. Será? Tá aqui, ó, o post que eu coloquei no meu Instagram, sem dividendos, com dividendos, sem dividendos, com dividendos. Então, por exemplo, aqui o Itaú, sem dividendos, 138% de 2009 até 2019, com dividendos, 272%. Os dividendos foram responsáveis por metade do retorno total do Itaú. Olha a Vale é impressionante, sem dividendos, 5%, com dividendos, 51%,
Os dividendos foram responsáveis por 91% do retorno da Vale. Porque independentemente da gente estar falando dos Estados Unidos, a gente está falando do Brasil, a gente está falando do Japão, a gente está falando do Reino Unido, da Alemanha, não importa. Essa regra aqui, ó, é válida para todos os mercados. A tendência nos gráficos de longo prazo. Os preços das ações caminham em linha com aumento de dividendos e taxa de crescimento dos lucros. Quando os dois caminham lado a lado ali crescendo, vai ter retorno bom no longo prazo. E é aquilo que eu falei para você dos Estados Unidos agora há pouco. Então você pega os Estados Unidos num longo horizonte de tempo, um longuíssimo horizonte de tempo, você vai ver que o dividend yield anualizado, na média, 4,5% ao ano. Taxa de crescimento dos lucros, 5%. Você soma os dois, dá o quê? Dá 9,5% ao ano, sendo que a média do retorno das ações no período desse estudo foi 9,6%. Qual estudo? Outro já aqui. Se quiser procurar, ele está no livro do John Bogle. Ele pegou 1900 a 2005. Aquele outro estudo que a gente viu era 200 anos. Esse aqui é 105 anos. E olha só, cara. Olha que... Você acha que isso daqui é coincidência? Não é. Olha só. É a rentabilidade que você vai ter no longo prazo e o outro gráfico aqui é os dividendos somados aos lucros. Então você tem que procurar isso nas empresas que você investe. E as empresas que a gente vai ver aqui, elas têm isso, tá? Elas têm ou um lucro crescendo e um dividendo bacana, ou ela é super sólida no pagamento de dividendos e cresce a passos bem menorzinhos, entendeu? O seu lucro. Importante é você aliar os dois. E às vezes você pode até mesclar na sua carteira. Você pode pegar umas empresas de tecnologia que não pagam dividendos, mas bota o pé no acelerador para crescer os lucros e você pode mesclar com empresas pagadoras de dividendos. Resultado no longo prazo você já sabe qual que vai ser. E esse post aqui é um super recente do meu Insta, né? Como é que faz para você ganhar dividendos em dólares todos os meses? E só empresas conhecidas. JP Morgan, Apple, Johnson & Johnson, Nike, Starbucks, Visa. Bom, aqui tem várias. Disney, Coca-Cola, McDonald's. E o dividend yield dos últimos 12 meses em dólares. Então a primeira que eu vou falar aqui para nós, para Buy and Hold Forever, é a Coca-Cola, que ela tem nada mais, nada menos que 57 anos seguidos, ininterruptos de crescimento nos seus dividendos. Esse tipo de conteúdo aqui que você está vendo, nesses gráficos, eu sempre estou postando no meu Insta, tá? E olha só, crescimento dos dividendos por ação em dólar. Ano após ano, a Coca-Cola vem crescendo, né, os rendimentos que paga para os seus investidores. A Coca não é só refri, não. A Coca ela vende, claro, refrigerante. E olha aqui embaixo, chega até a ser bizarro, né? Isso daqui é o mercado de refrigerantes. E olha o quanto que a Coca-Cola tem de market share. Olha a fatia de mercado da Coca no mercado de refrigerantes. Ai, ai. E o segundo lugar no mercado de energéticos, porque ela comprou uma participação gigantesca na Monster. Em primeiro lugar, você deve imaginar, né? É a Red Bull, mas olha como é que a Monster vem crescendo o seu lucro por ação ano após ano. Ela é uma empresa de crescimento. Ela não é de tecnologia, vende energético, mas cresce muito. E ela não paga dividendos. Então você está vendo? A própria Coca, que é uma pagadora de dividendos, tem dentro do business dela uma participação grande, gigantesca na Monster que não paga dividendos. Ela alia os dois, né? E se você investe na Coca, você se aproveita do investimento dela na Monster. E aqui os resultados da Coca nos últimos anos, daqui a pouco eu vou te mostrar de 2020. Olha aqui desse lado, as receitas. Cresceram 3% de 2016 para 2017, cresceram 5% para cá, 6% para cá. E olha a geração de fluxo de caixa. Como eu prometi para você, em 2020, está aqui os resultados. Olha só, nos 9 meses iniciais de 2019, comparado aos 9 meses de 2020, porque ainda não saiu anualizado, a Coca teve uma pequena redução nas receitas de 13%, ano super conturbado em 2020, teve bem menos festas, teve bem menos um monte de confraternizações que as pessoas consomem refrigerantes, e mesmo assim, com todo o cenário, eu acho que a Coca foi muito bem em só perder 13% de receita. E o lucro caiu só 9%, né? Cara, investir não tem segredo. Investir é simples desde que você tenha uma base sólida de conhecimento e, é claro, aplique esse conhecimento, né? A teoria aliada à prática. E é exatamente isso que eu quero mostrar para você nas 4 aulas 100% gratuitas e digitais que eu vou disponibilizar. Caso você clique aqui embaixo no link Lista VIP do Hobby, você vai clicar ali, vai abrir uma tela onde você vai colocar seu e-mail.
1 minuto depois que você colocar o seu e-mail, você vai receber a primeira aula 100% gratuita na sua caixa de entrada. Mas fica de olho, porque às vezes cai no spam, às vezes cai na lixeira, então você tem que marcar lá em remetente confiável, senão vai direto para a lixeira, você vai perder. São 4 aulas 100% digitais e gratuitas para você aprender sobre stocks, REITs, ETFs, construção de carteira, você vai adorar o conteúdo. Vamos para a segunda empresa para buy and hold forever, que é a Johnson & Johnson. Ela também foi naquele post, né, um dividend yield aí de 2,54 ao ano. Então você vê a Coca-Cola 3,27, essa daqui 2,54, são também boas pagadoras de dividendos. E a Johnson & Johnson, 50 anos de crescimento nos dividendos. Ano após ano, a empresa vem pagando cada vez mais dividendos, cada vez mais remunerando os investidores que acreditam no seu business, que acreditam no seu modelo de negócios, que é um negócio extremamente lucrativo. Olha isso daqui que está na tela. Então, você já viu, né? São 58 anos consecutivos de crescimento dos dividendos. Em relação aos resultados operacionais, lucro operacional, são 36 anos consecutivos de crescimento. O que você quer mais o quê, né? Nos últimos 10 anos, ela retornou para os seus investidores quase 12% ao ano. Todo ano retornando ali, ó, 12% ao ano em dólares para os seus investidores. A Johnson & Johnson ela vende no mundo inteiro. Então aqui você tem um gráfico dos últimos anos, o que está em azul escuro, mercado internacional, ela vende para o mundo todo. O que está em azul clarinho é o mercado norte-americano. Então você vê que fica ali sempre 40 bilhões para os Estados Unidos, 40 bilhões fora dos Estados Unidos, né, em vários países no mundo inteiro. E quais são os negócios dentro da Johnson & Johnson? São 3, tá? São 3 principais. Produtos para o público consumidor, né, direto para o público consumir, que é mais ou menos shampoo, sabonete, loção do bebê, creminho para o bebê, essas coisas assim. Aí tem também pharmaceutical, que é os remédios, e ela produz um monte de remédio, tá? Johnson & Johnson, e também ela tem muitos produtos ortopédicos, que é essa terceira parte, mas é claro, né, a parte de farmacêutica da Johnson & Johnson é a mais importante, seguida das próteses ortopédicas que ela vende, e por fim, os produtos para o consumidor, igual eu expliquei para você agora há pouco. Fluxo de caixa livre, que é o que? O oxigênio, e é dali que sai o pagamento de dividendos. Olha aqui como ele é forte, como ele é robusto, como é sólido, como os dividendos, eles saem de uma árvore, esse fruto aí da Johnson & Johnson sai de uma árvore extremamente robusta, né? Os galhos são saudáveis, o tronco é forte, bem enraizado, sólido, o solo fértil. Isso aqui, ó, fluxo de caixa livre da Johnson & Johnson. E quando você pega o lucro dela nos últimos anos, Rob, 2017 quase quebrou. Não, é que 2017 teve uma lei nova nos Estados Unidos tributária e que as empresas tiveram que pagar muito de uma vez, caso elas quisessem participar de uma série de benefícios que o governo iria conceder para essas empresas. Então, no longo prazo, valeria muito a pena elas aderirem a isso. Então, elas pagaram muito imposto de uma vez, mas no longo prazo elas seriam beneficiadas. Várias empresas aderiram, não só a Johnson & Johnson. É por isso que você tem um não recorrente tão forte aqui e aqui, tá? Aqui é o lucro líquido em bilhões de dólares e aqui é o lucro por ação, tá bom? E o último resultado também não saiu analisado em 2020, então a gente vai pegar 9 meses iniciais contra 9 meses iniciais, e ela apresentou em 2019 um lucro de 11 bilhões e 100 milhões de dólares. E no mesmo período aqui em 2020, 12 bilhões e 900 milhões de dólares. Então ela conseguiu crescer o seu lucro mesmo com todo esse ano conturbado em 2020. E agora nós vamos para a nossa terceira empresa para buy and hold forever, que é a nossa queridíssima P&G. Olha só, ela está com dividend yield aí de 2,30% ao ano em dólares e ela cresce seus dividendos há 64 anos seguidos e consecutivos. Então você viu aqui que a gente só está falando de peso pesado, com histórico comprovado e resiliente, não apenas dos seus negócios, não apenas suas vantagens competitivas, mas também de remunerar o investidor que acredita no business, está de mãos dadas junto com a empresa. Dá uma olhada nesse gráfico, que coisa maluca, cara. Se você pega em 56,
Olha aqui, dividendos por ação, 1 centavo. E aí você tem aqui 1970, já vai crescendo, 1980, 1990. E em 2020, 3 dólares e 3 centavos. Então olha o gráfico como é que fica aqui, ó, dos dividendos pagos por ação a cada ano. É isso daqui que o investidor de longo prazo quer ver, cara. Isso daqui é o santo grau da renda passiva, não tem coisa melhor que isso daqui. Bom, a P&G ela vende no mundo todo, igual as outras empresas que a gente viu, então são empresas que nunca vão depender de um único país. É claro que a América do Norte sempre vai ser importante, os Estados Unidos é a economia número 1 do mundo, né? Mas tem outras regiões que também são importantes, ó. Europa com 22%, Ásia 10%, a China, ó, olha a China, 10%, só a China. América Latina, a China é mais importante que toda a América Latina, cara, que loucura, né? E em relação ao ano de 2020, a P&G já finalizou. Pois é, a P&G já entregou seus resultados de 2020, então aqui na tela eu até separei para você algumas coisas bem legais. Em primeiro, de 2016 até 2020, as vendas, e olha aqui, ó, as vendas vêm crescendo, meu amigo, ano após ano. A empresa de dividendos não cresce. O que é isso daqui então? Ó, mesmo em 2020, crise, não sei o que lá, recorde de vendas. É, meu amigo. Então, primeiro checkpoint, receita subindo. Vamos para o lucro. O lucro aqui, ele estava meio que patinando. Aqui em 2019, nós tivemos um não recorrente da P&G, mas 2020 com força total, né? 13 bilhões de dólares de lucro líquido. E aqui embaixo os dividendos crescendo ano após ano. Investir em empresa com crescimento de lucros é muito bom, mas investir em empresas com crescimento de lucros aliado a crescimento de dividendos é sensacional. Lembra do convite que eu fiz para você? Ele está aqui embaixo ainda te esperando. Então eu te encontro na nossa primeira aula sobre investimentos, carteira sólida e diversificada. Vamos falar muito sobre investimento exterior, você vai adorar. Aqui embaixo, lista VIP do Rob. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.